Graça e paz a todos, meus queridos. Graça e paz a todos. Existem situações que parece que não tem fim. Já aconteceu coisas comigo, eu digo que isso não tem fim não, essas contas não tem fim não, esses problemas não tem fim não, é. Você sabia que não tem fim? Acaba diz, eu vou morrer e vou resolver tudo. Essas contas não tem jeito de pagar, não tem pra onde correr, é muita coisa, é muita pressão, é muita cobrança. Eu vou resolver esse negócio agora, vai se mata. Aí sabe o que acontece? Aí pensa que resolveu o problema. Não resolveu. O cara tá vivo, os problemas vão continuar. O cara morreu, os problemas vão cessar por hora. Porque existe uma eternidade. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 9:27, é ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, ele diz que o destino final daqueles que não se arrependeram, que não se converteram, que não quiseram nada com Deus, é o lago de fogo, juntamente com o diabo e os anjos do diabo. Quem são os anjos do diabo? Os anjos do diabo são aqueles que colocam o vício do cigarro na mente do homem, que colocam o vício da bebedeira na mente do homem, que colocam o mal na mente do homem, que impulsionam o homem a fazer o mal. Existe um monte de demônios ou anjos caídos que foram expulsos lá do céu juntamente com o diabo. E a missão deles é destruir a humanidade, é destruir o homem através da incredulidade, através do ateísmo, através das religiões, das falsas religiões, através de outros deuses. O sujeito não recebe Jesus como Senhor e Salvador, aí ele pega uma imagem de um santo. Olha o exemplo aqui dessa garrafa de café. Aqui digamos que é a padroeira do Brasil. Aí ele tem ali como a deusa dele, ou a mãe dele, ou a salvadora dele, né? A palavra de Deus diz que isso é idolatria, idolatria é pecado, e o pecado leva à morte. Porque o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Mas ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não, mas uma santa. A palavra do Senhor diz que santo nenhum te salva. Que santa nenhum te salva, que ídolo nenhum te salva. Digamos aqui é uma imagem bonita, toda de ouro, de prata, seja lá do que for feito, ela não vai servir para porcaria nenhuma, porque a gente chama assim, a palavra diz que é um ídolo mudo, não serve para nada. Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. O que dirão as nações? Os ídolos das nações são prata e ouro, obras feitas pelas mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apapam, e tem pés e não andam. Tornem-se semelhante a eles os que tais os fazem. Eu vejo aí a padroeira do Brasil, eu vejo aí meio mundo de imagem de santo, e as pessoas estão ali atribuindo cura, atribuindo milagres àquelas imagens, esquecendo que a honra e a glória devida é a Deus. Aconteceu um milagre, uma graça, eu orei para aquela santa, eu orei para aquele pedaço de pau, de pedra, e aconteceu o milagre. Não, o milagre aconteceu porque é pela fé. Você depositou a sua fé. Então a fé é o ingrediente principal do bolo. O cara faz um bolo, aí digamos o seguinte, a empresa de bolo, tem um nome a empresa, ou seja, o criador, o dono, a pessoa que teve a ideia de fazer o bolo. Aí o sujeito faz um bolo, colocou os ingredientes, porque o ingrediente principal do milagre é a fé. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento. Aí acontece, o sujeito crê naquele pedaço de pedra, naquele pedaço de pau,
e acontece um milagre. Ele diz, olha, foi Deus. Não, a palavra de Deus diz lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e 5, ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si. Ele diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. O milagre vem de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se acontece algum milagre na tua vida, é duas coisas. Ou foi uma fé que não dá honra a Deus, ou foi o diabo que fez aquilo dali, para que você fique a vida toda adorando uma imagem de um santo, se ajoelhando, se dobrando, porque é idolatria e é pecado. Aí você vai lá para 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz que isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo homem, que se entregou, morreu na cruz pelos nossos pecados. Santo nenhum vai te salvar, imagem de padroeira do Brasil, de tua senhora, de seja lá quem for, não vai salvar ninguém, porque é um ídolo mudo. Eu vejo pessoas colocando no Facebook, na internet, e elas ficam zangadas quando a gente coloca a verdade, quando a gente mostra a verdade. O evangelho é a verdade, e a verdade diz que quem tem o poder e a autoridade de te salvar, de te curar, de perdoar os teus pecados, é Jesus Cristo, porque ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Pastor nenhum vai perdoar teus pecados, vai te salvar, padre nenhum vai te salvar, nem o Papa. E outra coisa, e quem é o Papa na história do Brasil? Quem é o Papa na história da Bíblia? Não é nada, ele está ali no lugar, ele está como intercessor, ele está lá como intermediador. Ele é intermediador de quê? De Deus ele não é. Porque o intermediador de Deus é Jesus Cristo. E as pessoas ficam lá com as suas ignorâncias religiosas. A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que diz que o único Senhor e Salvador chama-se Jesus Cristo. Porque ele nasceu sem pecado, ele não foi gerado por sexo, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo, nasceu sem pecado, era preciso uma mulher, e ele nasceu de uma mulher, porque era preciso vir da forma correta. Adão foi gerado pelas mãos de Deus, assim também como Jesus Cristo foi gerado pelo poder de Deus. Não houve sexo. Era preciso que um milagre acontecesse. Ele nasceu de uma mulher pecadora. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo habitou entre nós, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Não tem como você se aproximar de Deus, a não ser pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos diz que em nenhum outro nome há salvação. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nem no céu, nem na terra, nem abaixo, pelo qual devamos ser salvos. Não adianta, ai, santa, fulana de tal, intercede por nós, Ave Maria, rogai por nós. Oração nula, oração sem valor, sem sentido nenhum, apenas para um sentido conotativo religioso que não serve para nada. Porque a palavra correta está lá. Senhor Deus, eu te peço em o nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu te peço, me cura. E Jesus diz, já te curei, creia que você é curado, e você dá, eu creio que sou curado, eu creio que sou curado dessa dor de cabeça, eu creio que sou curado desse caroço, eu creio que sou curado dessa venda que está nos meus olhos, eu creio, em nome do Senhor Jesus, que essa venda Deus tirou, o diabo é um derrotado, creio na soberania de Deus, creio no poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim, creio no amor de Deus derramado nos corações daqueles que se converteram. Existe muita maldade no mundo, mas existe um Deus poderoso que derramou
o Espírito Santo derramou do seu amor. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E essa vida eterna está em Jesus Cristo. Não está em porcaria nenhuma de religião. Não está em santo nenhum. Não está em intercessor nenhum, a não ser Jesus Cristo. Até quando as pessoas vão viver na religião, na ignorância e não vão se converterem? Não se acaba por aqui. Eu estava ali meditando, fui resolver uma situação do meu sogro, uma situação que um manda para um canto, outro manda para outro, e eu disse, isso não tem fim não, é? Aí de repente o Espírito Santo, pois é, meu amado, não tem fim não. Ou você vai passar a eternidade com Deus, ou você vai passar a eternidade com o diabo, você escolhe. Deus não te força a nada, Deus já fez tudo por você. Aí fica o sujeito lá, não, Deus é Deus, Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Só tem um porém, que existe um caminho, e este caminho para a salvação chama-se Jesus Cristo. O espiritismo é do diabo, e outras religiões é do diabo. Cristianismo é uma religião? É. E o evangelho? O evangelho é o poder de Deus. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Eu não prego religião, não prego placa de igreja, eu não prego denominação, eu não prego filosofia, eu não prego doutrinas de igreja, de ministério nenhum. Eu prego a verdade do evangelho que está na Bíblia. Se você pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Lendo a Bíblia, porque eu cito capítulos e versículos. Sou melhor do que ninguém, mas eu não sou ignorante, porque a palavra do Senhor fala lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 11, ele diz, não sereis envergonhados, não sereis confundidos. Você não vai ficar na ignorância da religião, quando você verdadeiramente se converte. Lembro-me, eu lia a Bíblia, ia para a igreja evangélica, a igreja católica, eu tinha, Deus é um só. Deus é bom demais, eu estou fazendo minha parte, estou indo para a igreja, estou fazendo caridade, estou sendo bonzinho. Só que vivia na bebedeira, na prostituição. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 21, quanto porém aos alcoólatras, aos tímidos. Aí começa a dizer, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Tem muito camarada pregando a palavra e andando no erro, fazendo as coisas erradas, andando na religiosidade. O lugar dele está reservado lá, lago de fogo. Eu vejo sujeito roubando o povo, enganando. O Deus dele é dinheiro e ele está lá. O evangelho que ele prega só é bandeira de dinheiro. Tem que dar, tem que dar, tem que dar. Tem que sangrar, tem que sangrar. E Jesus Cristo, ele disse, dai de graça o que de graça recebeste. Eu sou o pão que desceu do céu. É muito simples você determinar o que é falso do que é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo aqui do evangelho verdadeiro, citando notas de dinheiro do real, né? Que a moeda daqui é real. Vamos lá. Temos duas notas aqui, ó. Notas de 20 reais. Duas notas, são 40 reais. Duas notas de 20. Essa nota é verdadeira. Essa nota tem a taxa do banco, essa nota tem as ESPIs, tudo que você imaginar de real dessa nota ela tem. Essa daqui também, todas as duas são verdadeiras, todas as notas. Se alguém me enganou foi o banco, porque eu recebi do caixa eletrônico do banco. É diferente de alguém pegar, eu chegar numa bodega, num botequim e o cara me dar um troco. Aqui não, eu tirei do banco, recebi o dinheiro, saiu lá do caixa eletrônico. Se tiver algum erro aqui, vai ser do banco. Então, quando alguém começa a falar da palavra de Deus, ele vai meditar na Bíblia. Se está escrito lá na Bíblia que o homem que aceitou Jesus é nova criatura, que os pecados deles foram perdoados verdadeiramente, se ele se arrependeu, não tem como alguém chegar a dizer que não é. Não tem como alguém dizer assim, só Deus sabe. Eu tenho plena certeza de que fui justificado em Deus. Cometi muitos erros, fiz muitas coisas erradas, me arrependi de todos aqueles erros que eu fiz. Procuro hoje não fazer mais as coisas erradas. Se eu fizer alguma coisa errada, estou lá pedindo perdão a Deus.
Peço perdão a Deus por pensamentos, por palavras, por ações, por gestos, por coisas que eu fiz, por coisas que eu ainda faço, e eu peço perdão diariamente a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí o sujeito está lá, não quer nada com Deus, aí diz, não, eu não preciso mais de Deus não, eu recebi Jesus, agora estou filé. Não é assim não, ele precisa congregar, ele precisa buscar a palavra de Deus. O sujeito que vive nas drogas, ele está lá condenado ao inferno. O sujeito que vive na bebedeira, ele está lá condenado ao inferno. O sujeito que vive no pecado, ele está condenado ao inferno. Mas quando é que essa condenação ele vai receber absolvição, ou seja, ele vai ser liberto daquele dali? Aquela condenação vai ser expurgada, extirpada, vai ser anulada. Quando ele reconhece que é um pecador e aceita a pessoa do Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Olha, tem gente que vai se irritar, tem gente que vai ficar chateado. Você dorme. Eu vou dar um exemplo natural aqui. De uma torneira. Olha só, a torneira. Essa torneira está fechadinha, né? Mas olha só. Ela pingando. Olha o pinguinho dela. Torneirazinha pingando. Imagina essa torneira pingando a noite toda. Você tentando dormir, aquela torneirinha no seu ouvido pingando. Não tem coisa mais irritante do que isso, não, a torneira pingando. Eu já me acordei de madrugada para desligar o registro. Morrendo de sono, cansaço, e aquela torneira, a torneira do banheiro pingando. Parecia uma bomba no meu ouvido. Parecia que o cara estava estourando uma bomba, aquela bomba no meu ouvido. Pá! Pá! Aí foi que eu fiz, eu me acordei irado, revoltado. Eu digo, vou resolver esse problema agora. Vou resolver esse problema. Como foi que eu resolvi o problema? Eu fui lá no registro e liguei. Beleza, desliguei. Eu não resolvi o problema, eu só fiz desligar, eu só fiz dar um tempo naquele problema. Eu desliguei o registro, beleza. Mas o vazamento ia continuar. Porque quando eu ligasse o registro, a torneira ia voltar de novo a pingar. Eu desliguei o registro, fui trabalhar. Quando eu voltei do trabalho, eu desliguei o registro novamente. Tirei o veto da torneira e consertei a torneira. A palavra de Deus é como uma torneira pingando nas pessoas que estão erradas. Tá lá. Ela vai lá incomodar. O verdadeiro evangelho, ele incomoda. Tá lá aquilo errado lá. Aí o sujeito quer resolver. Como é que ele quer resolver? Ele quer resolver usando a religião. Ele vai para uma religião qualquer para resolver aquele problema por hora. Mas só se resolve de uma vez quando se conserta. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz, pois quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que o velho se fez novo. Religião. Você quer descobrir o que é a religião verdadeira? É saber se o camarada é de Deus, ele está andando certo, ele é correto. Ele pode ser até ignorante. Eu sou um cara ignorante, porque eu não aceito coisa errada. Apesar de eu errar também. Mas quando eu erro, eu me corrijo. Eu tenho consciência quando eu erro. Eu admito os meus erros. O verdadeiro evangelho, ele traz correção. É como uma torneira pingando, está pingando. Ele não vai se desligar um resistor ali para depois, quando ligar, a torneira voltar a pingar. Porque o cara desliga um resistor da torneira para ele dormir. Aí ele dorme, dormiu, pronto. A torneira não vai me incomodar de noite. Não vai, ele desligou o resistor, mas vai continuar o problema. Por quê? Porque ele não consertou. Ele só fez desligar o resistor. Depois, quando ligar o resistor, a torneira vai pingar de novo durante o dia. E acontece dessa forma na vida de muita gente. Está lá a situação lá, ele sabe que a solução está em Jesus Cristo. Aí ele fica buscando na religião, ele fica buscando, não, mas eu sou bondoso, eu ajudo o povo, eu converso com meus vizinhos, mas não vai para a igreja, não congrega, e diz que está certo. Não, eu sou santo, eu tô curado, eu não preciso de cura não, está bom demais para mim. Continua. Ele tapeou por ali, ele não resolveu. Como é que ele resolve? Quando ele conserta. Aí ele conserta a torneira, resolve o problema. Quando ele conserta a vida dele, ele resolve o problema. Eu vejo pessoas que estão lá a vida todinha, não tem mudança, é lá sempre a mesma coisa.
É aquele ciclo vicioso, vai lá, sobe, desce, e o camarada tenta se justificar usando a religião. Ele vai usar a religião sempre para se justificar, porque ele está procurando uma maneira dele justificar aquilo que ele quer fazer. O sujeito não quer mais ir para a igreja, não quer mais congregar, ele começa a botar defeito no pastor, ele começa a botar defeito nos irmãos da igreja, ele começa a arrumar alguma coisa, ele começa a justificar alguma coisa, porque ele tem que procurar algo para justificar aquilo que ele não quer mais. Ele não sente mais prazer com as coisas de Deus. Aí ele diz, não, porque na igreja eu vejo muita falsidade, muita hipocrisia. A palavra de Deus diz o seguinte, que no mundo jaz o maligno. O maligno jaz no mundo, está lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, 19, que ele vai falar. Ele vai falar que quem é de Deus conserva-se a si mesmo. Quem é do mundo, continua no mundo, vai satisfazer as coisas do mundo. Mas ele diz que no mundo jaz o maligno. No mundo jaz o maligno. Então, não tem como o camarada dizer que é de Deus não querer nada com a igreja, não querer ir para a igreja, não querer congregar. Não, mas eu trabalho, eu quase não tenho tempo. Mas será possível que o sujeito não tenha um tempinho, um dia, numa semana, pelo menos um dia, um domingo, para ir para a igreja? Ele vai inventar uma desculpa, porque na verdade ele não quer mais, ele não sente prazer. Digamos, você gosta de tomar café? Você tem prazer de tomar café? Bom, você toma porque é prazeroso. Você tem prazer em alguma coisa, porque satisfaz. Ah, é bom demais o cafezinho, quando eu tomo um cafezinho, você desperta, eu sinto aquele aroma suave, aquele cheiro suave. É prazer. Quando o camarada que é de Deus, que ele está lá congregando, ele sente prazer em estar lá com os irmãos dele. O que é que você vai encontrar na igreja? Você vai encontrar pessoas que congregam a mesma fé, que têm os mesmos pensamentos de crescer, de deixar para trás o mal, de querer melhorar. O cara não vai para a igreja para representar não, um papel não, ele vai porque ele quer buscar a cura, ele quer buscar melhorar. Em casa não se muda nada não. Tá lá, você está passando por alguma coisa e você fica em casa. Vamos dar um exemplo aqui, eu tenho muitas coisas para resolver hoje, aí eu fico aqui. Eu preciso comprar uma sandália. Eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. Aí fica ali, esperando as coisas se resolverem por si. Não, você tem que ter um passo de fé. Em casa você não resolve porcaria nenhuma, você tem que ir atrás. Quando Moisés estava levando o povo, via o exército de Faraó armado, bem preparado, pronto até para matar. E quando ele se deparou-se com um mar vermelho. E agora? Deus disse, diga ao povo que marche. Então ele marchou para cima. Quando ele marchou para cima, o mar se abriu. Quando você parte para cima das dificuldades, quando você corre atrás, as coisas se resolvem. Essas coisas tá complicadas. Aí você diz, em nome do Senhor Jesus, não há porta que ele não abra, não há cadeado que ele não destranque. E outra coisa, se não tiver a chave para abrir o cadeado, Jesus ele destrói o cadeado, porque ele é o Deus do impossível. Ele abre porta onde não tem parede. Você já pensou, você chega num lugar e diz, eu estou no deserto, e agora, o que é que eu faço? Eu preciso de um descanso, um sol quente de torar, faltando água, faltando tudo. Aí ele abre uma porta no deserto, aí você entra e vai para um oásis. É isso, o sobrenatural de Deus acontece na vida daqueles que creem, daqueles que confiam nele. A palavra dele diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, importa sim que aquelas pessoas, homens ou mulheres, velhos ou crianças, que se aproximem de Deus, creia que ele existe e que ele é galardoador, presenteador, doador, pastor. O Senhor é o meu pastor, Salmo 23, e nada me faltará. Guia-me
em verdes pastos ou a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Deus te ama porque Ele é amor. Ele cuida de ti porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito. Ele te ama verdadeiramente, porque nele habita a essência do amor, a essência do perdão. Ele é o único e suficiente na minha e na sua vida. Glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. O único que te leva ao céu, à presença de Deus, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. O Verbo que se fez carne, o Verbo que habitou entre nós, e que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso pastor, nada nos faltará nele. Glória ao nome do Senhor, aleluia.